Olá, galera! Hoje, no quadro E aí, vamos resolver juntos Enem? Vamos falar sobre um termo que costuma ser bem cobrado nas provas do Enem, o código genético. Esse conteúdo faz parte de uma área da biologia conhecida como genética molecular e exige um entendimento sobre a síntese de proteínas. Então aproveita, já curte esse vídeo e manda para os amigos. Agora vamos lá! No ano de 2018, o Enem trouxe a seguinte questão. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequeno, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como... Antes de verificarmos as opções de resposta, vamos analisar esse assunto. Me acompanhe aqui. Como mencionei, o termo código genético costuma ser muito cobrado nas provas do Enem, além de ser comumente utilizado de forma equivocada pelas pessoas. Um clássico exemplo é dizer que um pesquisador fez um sequenciamento do código genético de um indivíduo. Isso não existe. Na verdade, o que é sequenciado é o material genético de um indivíduo, ou seja, o seu genoma. O código genético, de forma bem simples, é uma linguagem molecular. Na realidade, o código genético é muito semelhante ao idioma qualquer. Considerando essa analogia, sabemos que o idioma português, por exemplo, consta essencialmente de um dicionário de palavras e as regras para o uso dessas palavras, ou seja, a gramática da língua portuguesa. Portanto, para se conhecer o idioma código genético, basta conhecermos o dicionário de palavras desse código e as regras para a utilização dessas palavras para se construir uma frase, isto é, uma cadeia polipeptídica. No entanto, para que esse processo possa ser entendido, é necessária a compreensão de como a informação hereditária é codificada. O código genético foi postulado a partir da relação entre a sequência de nucleotídeos do DNA e a de aminoácidos da proteína. O problema básico desse código era indicar de que modo a informação escrita por 4 letras, ou seja, 4 pares de nucleotídeos do DNA, formaria um dicionário contendo 20 palavras, ou seja, 20 aminoácidos, uma vez que toda a cadeia polipeptídica é constituída por, no máximo, 20 aminoácidos diferentes. Resumindo, o código genético é uma linguagem molecular universal para os seres vivos, representado por essa tabela de códigos ou códons, que possui 64 combinações de 3 bases nitrogenadas ou nucleotídeos. Tal códon identifica qual aminoácido entrará na sequência para a produção de uma proteína. Lembrando que existem 64 tipos de códons. Dentre esses, 3 são códons de parada, ou stop, que indica a parada da síntese proteica e não codificam para nenhum aminoácido. Portanto, como são 20 aminoácidos para 61 códons, mais de um tipo de códon identifica o mesmo aminoácido. Por isso, o código genético é chamado de redundante ou degenerado. Frisando, não há sequenciamento e nem análise do código genético de um indivíduo. O código genético nos auxilia na tradução da linguagem molecular na forma de códons. Vamos voltar à questão para analisarmos as alternativas. Cientificamente, esse conceito é definido como opções. Letra A. Trinca de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Letra B. Localização de todos os genes encontrados em um genoma. Letra C. Codificação de sequências repetidas presentes em um genoma. Letra D. Conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo. Letra E. Todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo. Letra A.
trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. De cara já encontramos a resposta correta. As trincas de nucleotídeos, ou seja, os códons, codificam os aminoácidos. Não se esqueça, os códons que formam o código genético é degenerado e universal, ou seja, um mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de um códon, mas o contrário não ocorre. E não se preocupe, quando a questão precisa de consulta ao código genético, essa tabela é disponibilizada. Com relação às outras alternativas, como eu mencionei, não há sequenciamento e nem análise do código genético de um indivíduo. O código genético nos auxilia na tradução da linguagem molecular na forma de códons. Portanto, o código genético não localiza genes, não codifica sequências, não representa o transcriptoma e nem as sequências de pares de bases de um organismo. Então, a resposta correta para essa questão é a letra A, trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Que viagem, né? Continue acompanhando aqui no nosso Instagram os quadros desse mês de janeiro, que serão todos voltados para apoiar os estudantes do Enem. Visite também o nosso canal no YouTube. Lá você encontrará diversos vídeos com conteúdos atualizados para auxiliar nos seus estudos. Curta, comenta, salve e compartilha. Já pensou se esse conteúdo ajudar mais amigos? Aproveitem! Até a próxima, pessoal!